hoje nós vamos dar sequência ao estudo dos direitos sociais dos povos indígenas e vamos falar mais especificamente sobre o direito à saúde. Onde isso está localizado, né? Esse direito ele está situado dentro do Estatuto do Índio, no artigo 54 e seguintes, dentro do capítulo que fala do direito à educação, cultura e saúde do Estatuto do Índio. Então, indo lá para o dispositivo 54 do Estatuto, ele fala que os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à comunhão nacional, certo? Então, esse dispositivo, na verdade, ele está afirmando que os índios, eles têm o mesmo direito ao acesso à saúde, aos meios de proteção à saúde, que teria, então, os demais membros da população nacional. Ainda no parágrafo único, ele fala que na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser assegurado ao silvícola especial assistência dos poderes públicos em estabelecimentos a esse fim destinados. Tá? E ainda um outro dispositivo importante do Estatuto do Índio é o artigo 55, que determina que o regime geral da Previdência Social será extensivo aos índios, atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades beneficiadas. Certo? Então, de forma geral, o Estatuto do Índio ele afirma que essa população tem direito à proteção à saúde e tem direito também à previdência social, certo? Mas esses dispositivos, eles trazem o tema de forma muito direta e a gente vai falar mais especificamente onde a gente vai encontrar essa regulação dentro de outros instrumentos normativos, principalmente pós-Constituição de 88, já que o Estatuto do Índio ele é anterior a isso. Falando especificamente dos direitos sociais, a gente vai encontrar na nossa Constituição Federal, no artigo 6º, que são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Já falamos a vários desses temas aqui, mas agora vamos falar mais especificamente do que é a Seguridade Social, que a gente vai encontrar lá no capítulo da Ordem Social da nossa Constituição, mais especificamente no artigo 194, que quando a gente fala da Seguridade Social, ele é um conjunto integrado de ações dos poderes públicos destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, certo? Então, a saúde, a previdência e a assistência social compõem essa ordem social que assegura a seguridade social da população, certo? Então, é importante falar que no que diz respeito aos indígenas, eles são considerados, a partir da Constituição de 88, como cidadãos plenos e, portanto, eles têm direito aos benefícios sociais e previdenciários do Estado brasileiro. Então, eles são inseridos nessa ordem social, né? Nesse tripé que corresponde à Seguridade Social, ou seja, saúde, previdência e assistência social, certo? Então, a partir da Constituição de 88, houve um avanço no reconhecimento, especialmente no reconhecimento de direitos previdenciários e no direito à saúde relativo a esses povos, certo? Então, na verdade, hoje os índios, eles têm todos os benefícios sociais e os direitos que qualquer trabalhador tem a partir da sua economia familiar, né? Então, como qualquer pessoa que trabalha, ela e contribui para a Previdência Social, ela está assistida, né, pelos direitos, pelos benefícios assegurados dentro dessa ordem social, tá? Então, isso é uma questão bem importante, né, primeiro, né? E falando da questão da Previdência Social, é importante mencionar que, na verdade, como a atividade desenvolvida pelos povos indígenas muitas vezes ela é diferente daquela atividade que é desenvolvida na cidade, porque a gente está falando mais de forma mais geral, que essas atividades elas são desenvolvidas dentro das próprias comunidades, dentro das próprias terras indígenas. A Previdência Social, então, enquadrou o índio dentro de uma classificação especial, que é a de segurado especial. Tá? Isso está na Instrução Normativa número 45 do INSS,
E o que significa a condição de segurado especial? É que o indígena, né, que é essa pessoa indígena, que ela é reconhecida pela FUNAI enquanto tal e que trabalha dentro da sua comunidade como artesão ou que utilize a matéria-prima proveniente do extrativismo social, que exerça uma atividade rural, porque essas áreas geralmente estão localizadas em área rural, tanto de forma individual como em regime de economia familiar, enfim, que viva da terra, né, dentro dessas localidades que estão situadas mais na zona rural, eles têm os mesmos direitos como qualquer outro trabalhador e eles estão integrados dentro dessa categoria de segurado social, e aí eles vão ter alguns benefícios sociais, previdenciários enquanto tal, como, por exemplo, salário maternidade, aposentadoria por idade, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, certo? Então, são direitos importantes para assegurar, né, uma relação futura de estabilidade, de direitos para essas pessoas, apesar de elas desenvolverem essas atividades localmente, dentro das suas comunidades, elas também vão estar asseguradas como qualquer outro trabalhador, seja rural, seja urbano. Lembrando, pessoal, que outras categorias também são incluídas como segurado especial, assim como essa população indígena. Então, o produtor que desenvolve atividade agrícola, o arrendatário, aqueles que trabalham na pesca artesanal. Então, são várias outras categorias, além da população indígena, né, que está inserida dentro dessa condição de segurado especial. A diferença do segurado especial, pessoal, é que ele vai pagar um percentual menor do que o contribuinte normal, né, em relação à sua renda. Tá? Então, o segurado especial, o valor que ele paga é um percentual de 2,3%, que vai incidir sobre o valor bruto da comercialização da sua produção rural. Tá? Então, isso é o que pagam esses povos indígenas que estão dentro dessa categoria, que são reconhecidos pela FUNAI enquanto tal e que desenvolvem essas atividades específicas, como artesanato, extrativismo, economia familiar, certo? Assim como outras pessoas que trabalham na área rural, que também se enquadram nessa categoria. Já com relação ao direito à saúde, a questão é um pouco mais complexa. Inclusive, vocês podem entrar no site do Ministério da Saúde, tem toda uma página que fala sobre a saúde indígena ali, porque a política de saúde para esses povos, ela é mais delicada e problemática, né? Porque também essa população ela é mais sensível às enfermidades trazidas por não indígenas, né? Então, também pelo fato de eles estarem muitas vezes em locais mais afastados, alguns também em situação de isolamento e nenhum contato com outros povos. Então, qualquer contato com outra população pode sim levar e acarretar enfermidades a essa população. Também pelo fato de elas estarem muitas vezes habitando regiões remotas e que é de difícil acesso, né? E aí essa população também ela se encontra numa situação muito maior de vulnerabilidade, são vítimas de doenças como malária, tuberculose, infecções respiratórias, hepatite, inclusive DSTs, porque realmente falta a instrução e o acesso à saúde e muitas vezes o local onde eles habitam também não tem uma estrutura, né, que vai garantir esses direitos a essa população. Dessa forma, pessoal, buscando dar conta dessas especificidades e realmente garantir o atendimento a essa população, se buscou e se percebeu que era necessário ter algumas medidas que fossem destinadas especificamente para essa população. Por isso que, em 1999, é promulgada a Lei Arouca, também conhecida em nome, né, em razão do nome do deputado que propôs esse projeto de lei, que é a Lei 9836 de 99, que vai criar um subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas.
Então, dentro do nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, é criado em 1999 um subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, que ele também é formado por distritos sanitários especiais indígenas, tá? De forma, então, a descentralizar o acesso à saúde e, na verdade, criar mecanismos para facilitar o acesso à saúde e tirar do cargo da União a maioria das questões e transferir boa parte, né, das medidas para os municípios e dentro desses distritos. Então, se buscou criar distritos sanitários especiais indígenas, tá? Que vão configurar, na verdade, uma rede de serviços implantada nas terras indígenas para atender essa população específica. E esses distritos, então, são no número de 34 e eles foram definidos a partir de critérios geográficos, demográficos e culturais. E claro, né, pessoal, eles seguem os princípios do Sistema Único de Saúde, eles estão integrados dentro do Sistema Único de Saúde, mas o que se buscou foi que era necessário criar esse subsistema para que houvesse um maior controle e planejamento dos direitos à saúde, né, da proteção à saúde dessa população, tá? Então, em 1999, tem essa política de descentralização de atendimentos mediante assinaturas de convênios com prefeituras, instituições da sociedade civil. Isso tem efetivamente gerado resultados mais positivos, tá? Uma outra questão importante é que, apesar de ser um subsistema do SUS, por muito tempo esse subsistema ele foi gerido pela Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. Tá? Só que aí houveram muitas denúncias de corrupção, falta de atendimento, deficiência no atendimento, e em 2010, então, depois de muita luta por parte da população indígena, a gestão dessa saúde, desse subsistema de saúde indígena, passou para as mãos de uma secretaria especial dentro do Ministério da Saúde, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, hoje dentro do Ministério da Saúde. Tanto é que, se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, ali vocês vão encontrar toda uma parte que vai tratar especificamente dos direitos dessa população indígena, tá? Então, 10 anos depois da criação da Lei Arouca, em 2010 a gente vai ter uma Secretaria Especial de Saúde Indígena dentro do Ministério da Saúde, mas prevalece, então, essa implementação de distritos sanitários especiais indígenas. Claro, né, pessoal? Como eu falei para vocês, o objetivo da criação desses distritos é justamente planejar, implementar e controlar ações de atenção à saúde dos povos indígenas. E aí, para isso, esse subsistema ele segue algumas diretrizes, como, por exemplo, organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas no nível local, onde há atenção primária e serviços de referência, preparação de recursos humanos para atuar em contexto intercultural, porque então a gente está levando medicina, atenção médica básica, né, para essas localidades, mas também os médicos, quem vai atender essa população tem que ter uma formação específica, monitoramento das ações de saúde que são feitos, articulação com o sistema de saúde tradicional, porque naquilo que o subsistema não dá conta, né, casos mais complexos, casos mais graves, isso vai acabar repercutindo no Sistema Único de Saúde, nos hospitais regionais também, né? Então, quanto mais monitoramento tiver, quanto mais ações preventivas tiverem, melhor, né? Promoção de ambientes saudáveis, questão de controle social, tudo isso são diretrizes importantes dentro desse subsistema de saúde desses povos indígenas. E uma outra questão bem importante é que dentro dessa gestão desses distritos, né, de promoção da saúde indígena, esse controle, né, da atuação desses distritos é formado por um conselho indígenas, pelos conselhos de indígenas de saúde. E aí há uma participação direta dessa população na gestão desses distritos que
vai garantir que as necessidades da comunidade elas sejam atendidas, e para isso há a realização de reuniões periódicas, e aí eles participam diretamente da gestão desses distritos, o que é bem importante para assegurar os direitos dessa população. Também é importante mencionar, pessoal, que a FUNAI ela continua tendo um papel importante, porque ela sempre vai ser esse instituto que visa garantir os direitos e a proteção dessa população. Então, a FUNAI ela tem também a finalidade de monitorar as ações e serviços de atenção à saúde indígena, e um aspecto importante desse monitoramento é fortalecer esse subsistema para que ele faça a garantia do direito à saúde, mas também faça isso de uma forma diferenciada e que valorize a medicina tradicional indígena, porque é uma cultura diferente, eles têm todo um conhecimento da utilização de ervas e de remédios medicinais baseados na tradição deles. Então é importante levar esses aspectos em consideração e valorizar esse conhecimento dessa população também dentro desse sistema de proteção ao direito à saúde. Aqui nós temos um panorama dos povos indígenas no país e no que diz respeito à questão do subsistema de saúde indígena. Como eu falei para vocês, 34 distritos sanitários especiais indígenas, que cobrem uma população de mais de 700 mil indígenas de 416 etnias, tá? E leva atendimento a mais de 6 mil aldeias, além de a gente ter mais de 1.000 unidades básicas de saúde indígena. Então, são dados bem interessantes, né, que tá dentro do Plano Distrital de Saúde Indígena e protegido por essa Secretaria Especial de Saúde Indígena dentro do Ministério da Saúde. Falando mais especificamente aqui do Rio Grande do Sul, nós temos registrados uma população indígena de mais de 32 mil. Claro que isso é um dado de 2010, é um dado, de certa forma, antigo, mas é o dado que a gente tem, e grande parte dessa população se encontra em condições de alta vulnerabilidade social e econômica. Tá? O número de terras indígenas regularizadas no Rio Grande do Sul ele é muito baixo, são 20 registros, de acordo com a FUNAI, né? E mais de 4 mil famílias indígenas, hoje aqui no Rio Grande do Sul, elas são beneficiárias e acompanhadas pelo programa Bolsa Família diante da questão da baixa renda. No que diz respeito à questão dos distritos sanitários especiais indígenas, o Rio Grande do Sul, ele está vinculado a 2 distritos, né? Porque tem essa questão dos critérios de definição territorial, geográfico, cultural e etc. Então, está vinculado ao Distrito Interior Sul, que tem sede no estado de Santa Catarina, e no Distrito Litoral Sul, que tem sede no Paraná, tá? E que, então, tem essa função de organizar essa atenção básica dentro das áreas indígenas de forma integrada, certo? Mas aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, a gente não tem nenhum distrito sanitário especial. Para fechar essa parte dos direitos sociais, pessoal, eu queria só mencionar onde há a previsão relativa à garantia desses direitos em alguns instrumentos internacionais. Então, a gente vai ter a Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas, e no artigo 1º, claro, ela fala que os indígenas eles têm direito a título coletivo ou individual ao pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, quando aqui ele dispõe que eles tenham direito assegurado a todos os direitos humanos, inclui os direitos sociais, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia e etc., de forma genérica, tá? Mais especificamente, com relação à questão da saúde, a gente pode mencionar o artigo 7º dessa declaração, que fala que todos os indígenas têm o direito à vida, à integridade física e mental, à liberdade e à segurança pessoal. Tá? Um outro direito social, que seria a questão da proteção da cultura, o artigo 8º dessa declaração, ele fala que os povos
indivíduos indígenas eles têm o direito a não sofrer assimilação forçada ou a destruição da sua cultura, um outro aspecto bem importante. A questão do trabalho, de não serem submetidos a condições discriminatórias de trabalho, no artigo 17. Enfim, esses são alguns dos dispositivos dessa Declaração, né, Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, das Nações Unidas de 2006, que vai trazer algumas garantias e proteções aos direitos sociais dessa população. Situação, até o momento a gente está com bastante gente contaminado, mas a gente não faz ideia ainda até onde está indo, porque a gente tem vários relatos de várias aldeias que estão relatando. Com base essas informações, o pessoal está indo por aldeia a aldeia, ver como é que está a situação lá, mas a gente acredita que já esteja várias aldeias contaminadas já, né? Então a situação está bem complicada, a gente está tentando articular mais médico, mais equipamentos, máscaras, material de higiene, que são muito importantes, que está faltando muito lá, né? A situação complica lá também por causa do acesso, né? O acesso é via aérea, então tudo fica mais caro, tudo fica mais complicado também. E são 3 horas via aérea, né? E mesma coisa o saúde indígena, né? Tem essas dificuldades porque ele só tem avião pequeno que está fazendo esse trabalho, então ele não tem garantia de voo grande que possa levar uma equipe grande ou alguma coisa assim. Missão Tireoz é a aldeia principal, onde eles chamam de polo base lá, onde que deveria ter mais estrutura, e a estrutura lá está caindo. E o pessoal mesmo assim está lá se cuidando dentro dessa estrutura que é muito precária, né? Por falta de várias coisas, né? Não tem como internar ninguém lá dentro, então é muito difícil, né? A gente não tem estrutura para estar enfrentando essa pandemia, né? O meu medo é isso, né? É que a gente não consiga salvar essas vidas, né? O nosso medo é isso. Mesmo que venha alguém doente grave, mas a gente não vai ter leito, respirador suficiente aqui na cidade para salvar vidas, né? Para nós, assim, o mais urgente que a gente precisa é que entrasse uma equipe maior de médicos, porque essa equipe que foi agora composta por 4 pessoas é muito pequena para nós, não vai conseguir abranger várias aldeias que estão mais longe, né? A gente acredita que estrutura, equipamento, mais medicação, mais testes seria mais importante para nós. O que a gente tem corrido atrás nesse momento, né?